E aí, pessoal? Me chamo Ellen Atala, esse é um canal de autoconhecimento e espiritualidade para quem gosta de aprender, buscar conhecimento nessa vida. Então, se inscreve no canal, deixa o seu like, se puder no fim do vídeo, faça um comentário. Eu sempre peço para colocar um coraçãozinho verde quem assistir esse vídeo até o final. Então, vamos lá pro assunto de hoje. Eu confesso que é um assunto muito delicado para mim. Dependência emocional foi algo que eu sofri durante muitos anos da minha vida, mas eu sofri mesmo, assim, de ter depressão, suicida. Eu tinha uma dependência absurda do meu ex, no qual eu fiquei 9 anos com ele. E eu não conseguia sair daquilo, eu não conseguia. Eu tava no fundo do poço, e eu não conseguia sair dali. E muitas pessoas têm dependência emocional sem saber que tem dependência emocional. A maioria dos relacionamentos abusivos causa essa dependência. Então, por que a gente tem a dependência, né? Primeiro, começa lá na infância. A pessoa, para ter uma dependência emocional, lá na infância ela teve uma falta de carinho, falta de afeto, sentimento de abandono, de rejeição. Ela cresce com esse buraco dentro dela. E aí, quando ela encontra uma pessoa que preenche esse buraco, que dá o afeto, o carinho, o amor que ela precisa e que tanto faltou para ela, a gente inconscientemente se apega àquilo. Foi o que aconteceu comigo. Eu cresci com essa falta de amor muito grande, de carinho, de atenção. E aí eu encontrei alguém que me dava isso, que tava ali pra mim, que me escutava. Eu cresci como filha única, então eu me sentia muito sozinha. Antes de conhecer ele, eu já me sentia muito sozinha. E eu comecei a me relacionar com ele com 12 anos. Então eu era muito nova, sabe? Então aquilo pra mim foi tipo, ele era um mundo, sabe? Ele era tudo pra mim. Então assim, a relação começou a ficar abusiva. Eu fiz um vídeo anterior sobre relacionamento abusivo, então se você não viu, vai lá assistir, porque o relacionamento abusivo e a dependência emocional estão muito interligados. Toda vez que a gente terminava, eu que corria atrás. Sempre eu, cara. Tipo, pouquíssimas vezes nesses 9 anos foi ele. Era sempre eu. Hoje eu olho isso e eu fico... Cara, como isso é possível, gente? Eu tinha algum problema? Eu realmente tinha muito problema emocional. Eu sempre fui uma pessoa muito neuroticista, sabe? Então as pessoas me olham hoje toda evoluída, a gente, né? Todos os meus ex praticamente eu sou amiga e falo com a namorada também, dei curso e não sei o quê. Ninguém viu o processo que eu passei pra chegar aqui, o inferno que eu tive que enfrentar pra conseguir evoluir. Até hoje eu tô trabalhando tudo isso dentro de mim, né? Porque eu tenho a fibromialgia e por conta da fibro eu sempre tô buscando dentro de mim ainda essa sensação de abandono que existe, de rejeição, sabe? Hoje eu não me sinto mais assim, mas eu sei que existe uma criança ferida aqui dentro ainda, que sente isso, sabe? Então é um trabalho muito difícil. E a dependência emocional, no meu caso, era das duas partes. Eu tinha dependência emocional dele e ele tinha dependência emocional de mim, só que eu muito mais. E eu já cheguei a fazer coisas absurdas. A gente terminava, eu ligava desesperada, ele não atendia, eu ligava pra mãe dele. Se ele não me respondia, tal, eu pegava meu carro e eu ia chorando, tipo assim, eu bati o carro uma vez, porque eu fui chorando atrás dele. E eu chegava na casa dele, falava, cadê fulano? Fala pra ele sair aqui, eu quero conversar. E aí ele saía, a gente conversava, eu chorava. Tipo assim, eu criei um padrão muito grande na minha cabeça dessa dependência, sabe? Passei anos tendo isso desde meus 12 anos, eu cresci com isso. Então até hoje tá sendo... Eu tenho 24 anos e faz 2 anos só que eu terminei essa relação. Então é muito pouco tempo comparado com 9 anos. Então eu ainda tô me curando, sabe? De tudo isso, foi muito pesado pra mim. Essa é uma parte muito pessoal que eu nunca abri assim para as pessoas sobre o que realmente passei, né? Para algumas pessoas que eu já contei isso, ficaram, nossa, você e fulano... Não, mas não parecia, né? Porque em rede social a gente só posta que é bom, que é lindo, que é maravilhoso, as surpresas, as flores, mas nem tudo são flores. Eu já cheguei assim a ajoelhar e implorar pra ele ficar comigo na frente, tipo assim, num ponto de ônibus, com um monte de gente olhando. E eu chorava, não faz isso
amigo, não faz isso comigo, por favor. E aí ele falava assim, eu não vou voltar com você por dó. E eu falava, não tô nem aí, volta por dó, mas não me deixa, por favor, não vou aguentar. Gente, autocompaixão por mim, eu tenho dó de mim mesma. Eu não posso nem falar que eu tento esquecer, porque na verdade eu tô trabalhando isso o tempo todo aqui, pra tirar mesmo, sabe? Pra mudar esse padrão mental que existe aqui. A dependência emocional, algumas características, ela faz a gente ficar na mão do outro. Ela faz a gente colocar as necessidades do outro na frente da nossa. Por quê? A gente depende do outro para ser feliz. Se a gente faz o outro feliz, a gente vai ser feliz. Então a gente abre mão da gente mesmo, das coisas que fariam a gente feliz, às vezes para gastar energia, ou tempo, ou dinheiro pelo outro. Eu, pelo menos, eu ficava desesperada, assim, pra meio que salvar ele, pra ele ficar bem. Porque na minha cabeça, se ele tivesse bem com a vida financeira dele, com todo o resto, ele ia me tratar bem. Se ele me tratava bem, eu ficava bem. Se ele me tratava mal, eu ficava muito mal. Eu deixava de fazer muita coisa pra não desagradar ele, porque eu sabia que se eu fizesse tais coisas, ele ia me tratar mal, ele não ia me tratar bem, ele ia ficar seco. Eu me moldei, sabe, pra caber nele. Deixei de ser quem eu era, mudei meu jeito de vestir, mudei várias características minhas pra caber na pessoa. E a gente acaba fazendo isso quando a gente tem a dependência emocional. A gente quer o outro, então a gente faz tudo pra caber no outro. A gente sente culpa por tudo, então a gente pede desculpa mesmo não estando errado, só pra ficar bem, só pra agradar o outro e ficar bem logo, e a pessoa te tratar bem logo e aquilo passar. Dentro da dependência emocional existe o ciúmes possessivo, a possessividade, a gente acha que a pessoa é nossa. Normalmente esse sentimento é recíproco, vem dos dois. Eu não sou boa o suficiente, a outra é mais bonita, não sei o que, já começa toda a paranoia que a possessividade traz. A possessividade faz a gente pensar que se a pessoa sair, ela vai se apaixonar por outra. A gente fica pensando na pessoa 24 horas por dia, querendo saber onde ela tá, com quem que ela tá, o que ela tá fazendo. Surge essa necessidade de controle, de querer controlar a pessoa. A gente quer ver o outro feliz para o outro tratar a gente bem, mas a gente não aguenta ver o outro feliz sem a gente. Por exemplo, a pessoa sai com os amigos e aí você vê um history dele todo feliz e tal. A dependência faz a gente ter um sentimento horrível aí. Me sentia deslocada, eu me sentia injustiçada, eu me sentia... Sabe, como que ele não tá assim comigo, ele tem que estar feliz comigo, ele tá lá feliz e eu tô aqui sofrendo, ele tá lá bem com os amigos dele e eu tô aqui chorando. Por conta dessa comparação, aí trazia o sentimento de injustiça, não é justo ele tá lá bem, feliz e eu tá aqui. Então assim, isso não é amor, isso é um apego e uma dependência emocional. Como se as pessoas virassem objeto para suprir as nossas necessidades. O amor faz a gente querer a pessoa que a gente ama bem, feliz, mesmo não estando com a gente. E hoje eu consigo sentir isso com a pessoa que eu tô hoje, mais ou menos não estou. E eu sinto que eu preciso me curar de tudo isso, então a gente tá meio que em banho-maria, sabe? E isso tá afetando a nossa relação atual. As minhas questões do passado e as questões dele do passado estão entrando em conflito. É como se ele fizesse eu sentir coisas que eu sentia e eu fizesse ele sentir coisas que ele sentia na relação. E aí isso tá afetando. É muito louco, não sei se vocês estão conseguindo entender a forma que eu tô falando. A dependência faz a gente achar que a gente não consegue fazer as coisas sozinho, que a gente precisa do outro do nosso lado, ou que a gente precisa até da aprovação do outro. Por conta da dependência emocional, a gente não tem força pra sair daquele relacionamento, porque a gente sente que a gente precisa da pessoa, a gente não consegue se enxergar sozinha, a gente não consegue se enxergar sem aquela pessoa seguindo em frente. É como se existisse um vazio, tipo, você se coloca junto com a pessoa, você se vê assim, e ela tem que ser minha, e eu preciso dela, e aí a gente não tem força pra sair daquilo. Mas é possível, pra todo mundo que tem dependência emocional, é possível, é muito difícil. Eu tive que sair de uma relação de 9 anos, imagina um apego que existia, muito apego. Foi um processo muito árduo, mas eu consegui, e hoje eu superei, hoje eu tô bem, hoje a gente é amigo. Esse lance da amizade é opcional, é claro. Eu sei que a maioria não tem amizade com eles. Cada um tá no seu processo.
Tá tudo muito ligado com a infância, muito assim. Uma pessoa que teve uma estrutura familiar boa, que cresceu com muito amor, com muito afeto, com muito carinho, que adquiriu maturidade bem cedo, sabe? Que teve um pouco mais de inteligência emocional, que demorou para entrar numa relação, sei lá, depois dos 16, 18, 20, é mais difícil de ter dependência emocional. Porém, se a pessoa teve todos esses traumas amorosos de infância, da família, falta de validação, falta de aprovação, falta de carinho, de afeto, de amor, de abraço, com 28 anos ela começa a ter o primeiro namoro dela. Mesmo assim, já passaram mais de 20 anos da infância dela, tudo aquilo da criança ferida vai voltar e vai atingir a relação. Porque isso fica aqui, ó, fica memorizado dentro da gente. Né? É como se fosse um drive, ele não se apaga. Principalmente o que a gente passa na infância são os primeiros dados que esse computador recebe. Então esse abandono, esse sentimento de impotência, de falta de amor, de carinho, eles são tipo o chefe ali. Eles são o nome da pasta. Então a gente precisa olhar para isso, pra gente conseguir sair de uma relação assim. Mas existe um medo de abandono muito grande em mim por conta do que eu passei na minha infância. Meu pai nunca foi presente. Toda vez que ele viajava, ele ficava um mês fora, às vezes um mês e meio, 2 meses. Eu chorava demais, eu ficava muito mal. Aquilo já me gerava uma sensação de abandono muito grande. Isso desde os 5, 6 anos de idade. Então, assim, tudo isso tá memorizado aqui, é muito difícil de trabalhar isso. E aí, quando acontece uma situação num relacionamento atual que me gera abandono, a pessoa não vai vir me ver, a pessoa vai deixar de me ver para fazer tal coisa, a pessoa não tá tão animada para me ver, será que ela quer, será que ela não quer? Então, tudo isso vai gerando sentimento de rejeição, de abandono, de culpa. Então, eu tô trabalhando isso até hoje, porque como eu fiquei numa relação de 9 anos, isso virou um padrão. Isso foi se afirmando no meu cérebro várias durante 9 anos. Cara, era tipo toda semana, todos os dias. Inclusive, eu acredito, gente, que se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não teria fibromialgia, eu não passaria pelo que eu passo hoje. Não tô culpando nada de ninguém, as circunstâncias são essas, aconteceu, eu aprendi muito também, eu tenho uma maturidade para relacionamento muito grande graças a isso. Mas mesmo assim, mesmo tendo consciência, tendo maturidade, a diferença hoje é que eu tomo consciência muito rápido. Tipo, eu fico mal por algo e tal, e aí daqui a pouco eu já sei lá, já vou meditar, já faço algo e já falo, putz, tô projetando a minha carência na pessoa. Nossa, eu acho que isso aconteceu por conta do meu medo de abandono e medo de rejeição, sabe? Então, assim, existe a consciência na frente. E aí eu tento melhorar, né, transmutar. E na verdade, esses dias eu ouvi algo que até mexeu muito comigo. O medo do abandono já significa que você se abandonou. Então isso é pra mim também, o medo do abandono já significa que eu me abandonei. O momento da minha vida tá sendo pra isso, pra me reconectar cada vez mais comigo, pra me recuperar, pra criar uma relação comigo mesma, sabe? De um amor próprio mais profundo, de uma relação com a Ellen, de quem eu sou, de, sabe, aprender a olhar pra mim, a focar em mim, a tipo me acolher. E eu não tinha isso, eu acolhia mais os outros, mais a pessoa que eu tava junto, priorizava mais o outro do que a mim mesma. E tudo isso vai fazendo o outro te admirar menos também. Porque, gente, a gente admira, aquela coisa de a gente admira quem é difícil, mas não é por ser difícil, a gente admira quem se ama. Então, quando uma pessoa tem amor próprio, ela se ama, a gente se encanta, isso é admirável. Então, busque isso para você se amar e assim você vai conseguir a admiração do seu parceiro, da sua parceira. Assim você vai conseguir a admiração de pessoas, se você tá solteiro, para conquistar pessoas. Se ame, isso é lindo de se ver. É muito louco, e assim, depois que eu terminei essa minha relação de 9 anos, foi um processo muito difícil. Do fundo do poço, eu fui mais fundo e depois tive que escalar, subir. Então, eu fiquei 2 meses, eu só chorava, minha vida tinha acabado. Eu tinha um estúdio grande nessa época eu já não tinha 8, acho que tinha uns 4 ou 5 funcionários. E aí eu desandei, eu entrei tipo numa recaída de depressão, não queria saber de nada, tudo perdeu sentido pra mim.
Nossa, eu não conseguia mais atender, tive que desmarcar tudo. Mas eu fiquei extremamente arrasada, assim, foi um baque muito grande. No dia que eu terminei com ele, a minha vida mudou. Porque eu comecei a olhar pra mim, eu comecei a buscar autoconhecimento, ler, meditar e trabalhar minha mente, fazer terapia, muita coisa. E aí eu consegui superar, fui superando, fui me reconectando, fui me amando mais e tal. E eu criei uma autossuficiência muito grande, assim, tipo, meu, não preciso de mais ninguém. Eu morava sozinha, fui morar sozinha, só morava eu e meu cachorro. E pra mim tava de boa, eu amava, sabe? Hoje eu moro sozinha, só que com meu amigo. E aí eu percebo que quando eu me relaciono com alguém, eu vou me perdendo de mim. Eu me perco de mim. Eu entrei nessa relação agora com o atual que tá no banho-maria. A gente ficou 9 meses juntos. E no começo tudo ok e tal, aí 4, 5 meses eu fui me perdendo de mim, porque a relação começou a ser um monte de gatilho pra mim. Do que eu passava, dos meus traumas me passaram, e aquilo foi me abalando, e foi me abalando, e foi me abalando. E aí eu percebi que eu me perdi de mim de novo. Parece que quando eu entro numa relação eu me entrego demais, eu me dou demais. Sabe, eu não acho isso errado. O problema é quando a gente faz isso e não recebe do outro lado. A relação é 50-50. Se não existe reciprocidade, é muito difícil de acontecer. Então eu tô nessa fase de me reconectar comigo de novo, de focar em mim. Sobre a relação, realmente eu nem sei como vai ser, como vai ficar. Tô só deixando a vida acontecer, sabe? Tentando focar nos meus processos, nas minhas coisas, trabalhar o que eu preciso aqui dentro. E eu entendi mais uma coisa, cara. Existem ciclos. E esse, por exemplo, o ciclo da dependência emocional é um ciclo. E esse ciclo vai acontecendo várias e várias vezes na nossa vida, até a gente aprender. Então, enquanto a gente não muda, não aprende, não desperta para o que a vida quer que a gente olhe, aquilo vai continuar acontecendo na sua vida. Pode ver pessoas que vivem um relacionamento abusivo e aí conseguem sair. A pessoa tem uma chance de 80% de novo entrar num relacionamento abusivo. Aos pouquinhos. Contudo, a situação de dinheiro, se você passa por algo de dinheiro, essa situação parecida vai continuar acontecendo. Se você fica no emprego e você sempre é demitido, vamos supor, por algo, aquilo vai continuar acontecendo se você não entender o que a vida quer que você aprenda. Se você sair toda vez se resmungando, reclamando, lamentando, ficando puto, bravo, com raiva, triste, com ressentimento, com mágoa, aquilo vai acontecer de novo na sua vida. Se você sempre fica olhando para aquilo com olhos de mágoa, de ressentimento, de não perdão, energeticamente você vai atrair esse tipo de situação para sua vida de novo. Não sei se vocês já ouviram falar que a gente costuma também a se relacionar alguma vez na vida com alguém muito parecido com os nossos pais. Então, eu jamais queria alguém igual meu pai. Eu ficava falando pra mim, sabe? Não quero, quero alguém assim, assim, assado, diferente, tananã. Energeticamente eu atraí aquilo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que fica dentro da gente, como fica, porque senão aquele ciclo fica se repetindo. E se você percebe que algo tá se repetindo muito na sua vida, para e tenta olhar por outros olhos. Tenta olhar por outra janelinha, tá? Como que eu posso enxergar a situação? Por que tá acontecendo assim? O que eu preciso entender ainda disso tudo? Porque aí você vai começando a mudar os ciclos da sua vida. Então, pessoal, sempre acho que eu tô falando pouco e quando eu vejo aqui tá quase 20 minutos já, eu fico, meu Deus, como pouco, falei pra caralho. Eu espero que isso tenha ajudado você de alguma forma, que dê um despertar aí, que você se inspire de alguma forma e que ajude. Então comenta aquele coraçãozinho verde que assistiu até o final, ou se isso te tocou, faça um comentário sobre o vídeo, que isso é muito importante pra mim. E não perca o próximo vídeo vai ser como sair de um relacionamento abusivo, que também envolve, né, a dependência emocional. Então eu te vejo no próximo vídeo, obrigada por quem assistiu até aqui, namastê e um beijinho no coração de vocês.